Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de caso criminal. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer aqui neste vídeo. Peço que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo, que me ajuda bastante na divulgação do canal. Comentem o que acharam do vídeo, por favor. Não esqueçam também de, por favor, se inscrever aqui. Eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então toda inscrição ela é muito importante e muito bem-vinda. E eu ficaria muito grata com a ajuda de vocês para bater essa meta. E é isso. Eu peço também que vocês, por favor, ativem o sininho para não perder assim que eu postar vídeo novo. Todos os recados já foram dados, então a gente roda a vinheta agora e começa o caso de hoje. Isso tudo vai se passar no Rio de Janeiro, que é conhecido como Cidade Maravilhosa, no ano de 1961. Entre esse período ali, a gente vai ter algumas figuras reluzentes e figuras importantes se destacando. O Rio de Janeiro vai estar passando pelo seu auge. E entre essas figuras, a gente vai ter uma que parece ter saído de um filme de espionagem. A gente está falando da Dana Edita Ficherova de Tefé. Ela era bailarina, concertista e ex-esposa de políticos e diplomatas brasileiros. Era alguém bem importante na sociedade. O que ocorre é que ela sai de carro para uma rotina, assim, uma saída comum, e ela simplesmente desaparece. Ela vai ter uma pessoa ao seu lado no carro que tinha um apelido tão sombrio quanto a sua reputação. A gente está falando do Leopoldo Heitor de Andrade, que era conhecido como advogado do diabo por conta da sua reputação de manipulador e pelo histórico criminal, já que ele defendia casos, ele era realmente advogado. Ele era o suposto namorado dela na época, e ela era uma socialite da alta sociedade ali, e ela foi vista com ele no carro, e depois nunca mais. O que ocorre, então, é que o questionamento que surge é o que aconteceu naquela noite naquela rodovia. Porque ossos de uma mão feminina com unhas pintadas em vermelho foram achados num chiqueiro de porcos mais tarde. Para entender o fim, a gente precisa entender o começo. A Dana nasceu no dia 29 de junho de 1921 em Praga, na Tchecoslováquia. Ela era de família judia rica e acabou infelizmente vendo seus pais serem levados para campos de concentrações nazistas. Ninguém sabe ao certo como ela conseguiu sobreviver. Sua vida foi cercada por diversos nomes poderosos. A gente vai ter alguns nomes importantes aqui dos maridos dela, ou seja, envolvendo a vida amorosa. O primeiro marido dela que a gente vai ter citado é o Ettore Muti. Ele era um militar e político fascista italiano de alta patente. Eles se casaram na Itália após fugirem do nazismo na Tchecoslováquia. O casamento terminou com a morte dele em um tiroteio no ano de 1943. A gente vai ter o Alberto Dias, que era um cirurgião renomado, um dentista, cirurgião renomado lá na Espanha. Ele se casou com ela em Madrid em 1944, após ela se separar do marido, após ele falecer. O relacionamento deles durou cerca de 4 anos antes dela então se mudar para o México. O terceiro marido, a gente vai ter o Carlos de Negri. Ele era um jornalista influente e controverso no México. Ela se casou com ele após sair da Espanha. Depois da separação com o Carlos, então ela decidiu vir para o Brasil, no ano de 1951. Aqui, então, ela conhece o Manuel de Tefé, quarto marido. E aí ele era um diplomata, piloto automobilístico e neto do Barão de Tefé. Ele foi o último marido dela e quem deu o sobrenome pelo qual ela ficou famosa. Eles se casaram em 1952 e ficaram juntos por quase 10 anos até a separação amigável acontecer pouco antes dela desaparecer. E é aqui, então, que a gente vai ter o Leopoldo entrando em ação, a figura do advogado do diabo. Porque é por conta do divórcio, da separação amigável ali que ela resolveu ter com o Manuel, antes dela vir a falecer, ela contratou o Leopoldo como advogado para cuidar da partilha dos bens do casal. Então foi nesse momento que ele entrou em cena e acabou tendo participação na história dela, porque coincidentemente ela desapareceu quando estava com ele dentro do carro. Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor quem era a figura do Leopoldo. Eu citei para vocês antes que ele era conhecido como advogado do diabo, só que eu disse que esse título se dava somente pelo fato dele julgar os casos dos seus clientes, dele defender os seus clientes e tudo mais. Mas não é bem assim. Na verdade, ele tinha sim passagem criminal e histórico ali na polícia. Ele tinha passagem por peculato, que é um crime de administração pública. Ocorre quando um funcionário público ele utiliza do seu cargo e de formas que ele possa se favorecer para obter coisas. Então ele rouba valores, rouba bens. Então é um crime grave.
E o outro é estelionato, ele era envolvido então criminalmente dos pés à cabeça, porque estelionato é outro tipo de roubo. Então ele não era uma pessoa com ficha limpa. Ele vai buscar Dana no apartamento dela, que ficava ali na praia de Botafogo. Ela estava vestindo uma calça verde, uma blusa preta, e ela levava uma caixa de joias junto. O destino deles final seria São Paulo, porque lá supostamente havia possibilidade dela conseguir um novo emprego, então ela estava indo para verificar sobre uma proposta. E aí eles passam no meio do caminho e deixam a amiga dela ali, né, na praia de Copacabana. E aí eles seguem viagem. Depois de seguir em viagem, então, no dia seguinte, ele dá entrada no hospital com um tiro na perna, vai utilizar um nome falso e vai mudar sua história, sua versão, 3 vezes. A polícia começou a achar aquela história muito estranha, porque depois disso acontecer, levar o tiro e tudo acontecer e ela não ser mais vista, ele se mudou simplesmente pro apartamento dela. E lá ele passou a vender os bens que ela tinha. E ele conseguiu lucrar cerca de R$500 mil. Ou seja, isso era muito estranho, né? Era bizarro. Ela havia acabado de sumir, desaparecer e ele estava vendendo tudo que ela tinha. E aí, com a investigação e com as coisas todas, a polícia chegou ao sítio do Leopoldo. E lá o que os peritos encontraram foi um cenário de filme de terror. Foi horrível. Eles acharam fragmentos de ossos de uma mão feminina, dedos, né, com unhas pintadas de cor vermelha intenso, que batiam com as da Dana. E isso tudo estava no chiqueiro de porcos. Ele então lançou a sua versão mais fantástica, de que ela era uma espiã e que havia sido sequestrada por homens que falavam uma língua estrangeira durante a viagem. Mas então, onde é que estava o corpo dela? E sem corpo, como é que eles poderiam dizer e afirmar, com certeza, que havia acontecido um crime ali? Simplesmente pela versão da história que ele estava contando? Não era suficiente. O julgamento do Leopoldo foi midiático, porque, claro, apesar de todas essas versões e de falta de provas, ele foi sim julgado e foi condenado a 35 anos de prisão pelo crime. Só que o que acontece é que ele fugiu da prisão, foi recapturado e, infelizmente, ele não pôde ser condenado, né, realmente por falta de provas. Ele teve um segundo julgamento no qual ele mesmo fez a sua defesa e acabou não sendo punido nem responsabilizado por nada. O que acontece é que esses fragmentos desses ossos permanecem guardados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até hoje, porque naquela época as tecnologias de DNA e as coisas que existiam não eram muito avançadas, então não era suficiente para poder ligar uma coisa a outra. Então, infelizmente, não se pôde ter nada conclusivo de que aquele osso e aquelas unhas realmente eram da Dana. Para conservar, eles colocaram numa folha de papel recoberta por plástico e inseriram nos autos do processo, né, as unhas, os dedos e os ossos, que conta com 9 volumes. Eles estão intactos ali sob os cuidados do judiciário até hoje. E infelizmente não se tem muito o que fazer, porque esse caso hoje em dia já está prescrito. Ou seja, o que isso significa? Que já perdeu a validade para se punir ou responsabilizar alguém. Todos os casos, eles possuem um tempo, vamos dizer assim, de prazo de validade. E aí, passando esse tempo, fica um pouco complicado. Então, esse caso, ele já passou da sua validade para que fosse punido alguém. Ela desapareceu no vácuo da história. Vocês acham que ela foi vítima da ganância do advogado dela, do Leopoldo? Ou que ela era realmente uma espiã da Guerra Fria? E aí os homens pegaram ela no meio do caminho? E se vocês acreditam que o Leopoldo ele era inocente, ele foi um gênio injustiçado ali, ou que ele era realmente um assassino frio que acabou conseguindo enganar a justiça brasileira? Eu peço que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo, comentem em qual teoria vocês acreditam. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!